A paz, povo de Deus, boa noite. Tudo bem com os irmãos? Os irmãos que neste momento possa estar nos assistindo, ou que entre aí no vídeo conosco. Eu quero falar com vocês, ou vocês que vão ainda ver esse vídeo. Eu convido a você para ouvir esta palavra juntamente comigo, assim como Deus tem falado comigo nesse dia de hoje, né? Como as igrejas estão vivendo este século, né? As cartas de Hebreus diz como Deus já deu seu Filho unigênito a perdoar o povo dele, né? Para que nos dessem vida. Então, no livro de Hebreus, no capítulo 9, nos mostra o perdão de Deus para conosco, né? Qual foi o maior sacrifício que Deus nos deu para perdoar os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. E no capítulo 10, já diz como o seu filho foi, né, derramado o seu sangue na cruz do Calvário, né, e ofereceu a sua maior oferta pelo pecador que somos nós, né? Então, no versículo 19, ele nos diz como o privilégio de nós hoje, os crentes, viverem na presença de Deus, né? Como no passado estes não estiveram, né? Não tiveram esse privilégio que hoje você tem, de as portas da igreja estarem abertas, que a palavra está aos teus olhos, né? No teu coração, todos os dias. Em muitos lugares você vê, aquilo era oferta que eles davam de ano em ano, né? Eu ouvia a palavra 7 em 7 anos, né? Que ouviam a palavra, mas hoje você tem o privilégio que alguns não tiveram naquele tempo, né? E diz assim no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quando ele fala a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ele diz assim: aqueles que realmente entregaram as suas vidas diante de Deus, você, eu, que hoje você tem a certeza e a plena consciência que Deus te perdoou, que você sente a presença de Deus. Aí você vai perguntar, irmã, mas que santo dos santos é esse? É eu ir para a igreja? Ou eu estar lá dentro da igreja? Ou eu fazer algum sacrifício de eu ir lá e sentir que aquilo eu vou sentir Deus? Não. Entrar no Santo dos Santos é a oração de todo o seu coração. Quando você entrega o coração, isso você sente a presença de Deus, você está no Santo dos Santos. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser em qualquer outro lugar, não só na igreja, tá? Entrar no Santo dos Santos é quando você sabe e tem a certeza que você foi perdoado. Você já é uma nova criatura, você já foi limpo, né? Aquilo você entregou de plena certeza em Cristo Jesus. Isso você entra no Santo dos Santos, né? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que isso é quando ele disse já está consumado, né? Estes que se entregaram à vida está consumado. Então foi perdoado os pecados, né? Isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus.
tendo o sacerdote sobre a casa de Deus, e Esther, o filho unigênito que ele entregou pelos nossos pecados, pelos pecadores. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, quando você tem a certeza no seu coração que as suas orações, as suas súplicas, aquilo que você busca em Deus, você tem a certeza e a confiança que Ele vai te responder e que Ele está falando com você, isso é entregar, é você entrar na presença dEle. É de você falar com Ele. Ah, mas ser crente é só dizer que você está numa igreja evangélica? Não, não é. Há um só que foi entregue na cruz por todos. E se você abrir o coração sincero para Ele, Ele vai te ouvir. Você está entrando na presença dEle, tá? Isso é em plena certeza da sua fé para com o nosso Deus, para com este Deus que entregou a sua vida pelo seu pecado, pelo nosso pecado, pelo pecado de todos, né? Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quando ele fala assim, tendo o coração purificado, você já não vive as práticas que você vivia antes, né? Querendo fazer maldade, vivia no pecado, de beber, de às vezes possa ser de prostituição, de roubar, né? De usar drogas, de fazer mal ao próximo, né? De falar mal ao próximo, a consciência má, aquilo que era longe dos caminhos de Deus, aquilo que não agradava aos olhos de Deus, aquilo que você sabia que aquilo não era certo que você fazia e não era agradável ao nosso Deus. Era como se fosse uma ovelha perdida, ou como se fosse uma pessoa que ainda não conhecia a Deus, ou que ele não tinha pela falta de conhecimento, pela ignorância, né, e com o coração fechado, que não tinha se entregado ainda a esse Deus que ele hoje possa ter conhecido. Hoje você já é uma nova criatura, você é limpo e purificado, né? Essa é a consciência dele, está na presença de fazer a vontade de Deus, de estar no Santo dos Santos. Então, por isso que ele fala com água pura, porque você tem a presença de Deus na sua vida. Guardemos firme a confissão da esperança. Esses são sim os que estão em Cristo Jesus, a sua fé, tem a plena confiança que aquilo que você rogou a Ele, aquilo que você colocou nas mãos dele, aquilo que você fez a sua oração, a sua súplica, que você invocou a Ele, que você entrou na presença dele, você tem a plena confiança que Ele vai te responder. Essa é a sua fé, essa é a fé que temos para com esse Deus, né? Sem vacilar, quando ele fala sem vacilar, é que nós não voltemos à prática mundana, à velha criatura, que você já é liberto, que você já entrou na presença de Deus, que você já está na confiança e na esperança daquilo que Ele vai fazer, né? Guardemos firmes aquilo, estejamos confiantes, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel, mesmo que se você possa, às vezes se abater, às vezes possa oscilar, Deus, aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Você pode até adiar a sua promessa pela falta de desobediência ao nosso Deus. Mas Deus não. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que você colocou na presença dele, o seu coração, a sua vontade, né? Como ele se diz, colocar a vontade, a sua vontade com a vontade do nosso Deus, né? Que é a promessa dele, que ele colocou no seu coração. Consideremos-nos também
uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Porque você é referência de Cristo, né? Você foi liberto. Aquele que hoje possa estar na situação que você estava, você pode passar a presença, aquilo que você tem, que você conheceu, para ele. Porque ele ainda não está liberto, né? Então é como ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos, levar o que? O testemunho de Cristo, levar aquilo que você conheceu, né? Ao amor e às boas obras. Porque você sabe, ele sabe também que Deus derramou o sangue dele e entregou a sua vida pelos seus próprios pecados. E você vai dar esse testemunho, vai ganhar aquela pessoa para Jesus, como você conheceu, né? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Como se fala, né, hoje em dia, os desigrejados, né? Os desigrejados. Existe muito assim. Muitas pessoas que já se aborreceram